Amém? Isaías 53, versículo 5, fala assim: porém eu estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos sofrimentos, pelas feridas que ele recebeu. O 6. Nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Amém. Aí, pode sentar. Aqui, Isaías está falando quando Jesus foi crucificado. Primeiro eu quero falar assim, um pouquinho sobre quando nós vamos cultuar o Senhor, quando nós vamos entrar num culto em adoração e agradecimento ao Senhor, nós devemos nunca esquecer de cultuar a Deus e sempre ser agradecido a Jesus pelo sangue que ele derramou lá na cruz por cada um de nós. Toda vez que a gente faz isso, a gente tem consciência do que Jesus passou lá, né, pela humanidade. Que nem li Isaías, como eu li antes, pelas pisaduras, pelas feridas, nós somos sarados, nós somos salvos pelos machucados de Jesus. Quando nós pedimos algo a Ele faz com muito prazer, porque Ele sofreu, Deus deu o seu Filho como servo, para ir para o abatedouro, para salvar a humanidade. Então, toda vez que a gente faz isso, ter consciência do que Jesus fez lá, foi crucificado, foi pregado na cruz, derramou seu sangue, sofreu, chorou, ele foi humilhado. Muitas vezes a gente sofre com o que a gente lê, né? Que nem ontem à noite, quando eu estava lendo, eu sofri aquilo que Jesus passou lá, mas eu me alegro, porque ele sofreu lá, foi por mim, porque para minha salvação, aquele sofrimento lá, ele padeceu, ele fez tudo aquilo, ele se deu para me salvar. Então, ontem de noite, sim, vai ser quando a gente teve uns dias atrás até que meu esposo comentou que quem não sofre pelo sofrimento do próximo não tem Deus consigo. Mas não é que a gente não sofra com isso, a gente se compadece de ver ele passar por tudo aquilo. Era um homem puro, ele era um homem que só queria fazer o bem das pessoas e foi parar lá porque era promessa de Deus. Deus fez aquilo para salvar a humanidade. É um ato universal e todos nós temos que ter consciência o porquê que ele fez isso por nós. Aí quando Jesus fez isso por nós temos que ter ele como nosso Salvador, nosso Redentor, nosso amigo, nosso pai, nosso irmão, nosso tudo. E toda vez que a gente precisa, se aperta ou fica com algum problema, uma falta de alguma coisa, a gente corre a ele. Então, Deus e a Bíblia nos ensina a orar, pedir as coisas em nome de Jesus. Porque nome de Jesus tem poder. Quando nós clamamos, Jesus aflora o poder de Deus. E ainda mais quando a gente também suplica, o sangue de Jesus tem poder, é mais forte ainda que só o nome, porque o sangue dele salva, o sangue dele liberta, purifica o ser humano, e ele nos cura de dentro para fora, nos cura as coisas do mundo, ele nos faz novo,
porque é promessa de Deus. A palavra de Deus nos fala que quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Senhor, nosso único Senhor, então nós começamos uma vida nova, né? E daí nós temos que nos batizar para caminhar com Jesus. Mas aí nós temos assim essa passagem aqui. Quando ele sofreu, nós achávamos que era por causa dos pecados dele, mas ele era um homem puro, mas foi por causa do meu pecado. Ele foi castigado por a minha maldade. E eu fui curado através disso. E quando a gente sofre aqui, que nem a gente às vezes está enfermo, está com alguma dor, a gente clama pelo nome do Senhor Jesus, ai, me cura, me tira essa dor. Às vezes a gente não é atendido. Muitas vezes a gente fica meses pedindo a mesma coisa, Senhor, me cura dessa enfermidade, tira isso de mim. Mas o Senhor escuta nossas orações. Tudo que nós falamos no nome de Jesus, Deus ouve. E quando nós clamamos a nossa cura, a nossa enfermidade, nós temos que ter consciência que as nossas pisaduras, nossas enfermidades, Ele deixou lá na cruz. Então nós temos que declarar que o Senhor Jesus já nos curou, nós somos curados, nós somos mais que vencedores. Depois que Ele saiu da cruz, depois que no terceiro dia que Ele ressuscitou, nós somos vencedores da morte, da enfermidade, de todo o pecado do mundo, após nós aceitarmos o Senhor Jesus. Então nós temos assim, Jesus, quando nós clamamos o nome do Senhor Jesus, acontece algo, se manifesta algo poderoso, acontece milagres. Quando nós manifestamos a palavra do Senhor Jesus nos cultos, primeiramente nos cultos, porque aqui quando nós clamamos, nós invocamos o Senhor Deus para ficar aqui conosco nessa noite. Quando nós invocamos o nome de Deus, as coisas, os milagres de Deus acontecem. Daí nós temos que ter aquilo no nosso coração, de que esse ato de sacrifício que o Filho do Senhor fez por nós temos que ter consciência daquilo que Ele fez por nós para nos salvar. Daí nós temos que fazer isso todas as vezes que nós abrimos culto. A palavra do Senhor diz assim, quando nós abrimos o culto, nós temos que ter certeza e agradecer pelo ato de sacrifício de Jesus, para que o Senhor venha, desça, que o Espírito Santo nos toque nessa noite. O manifestar do Senhor está na certeza de que nós acreditamos que aquilo que aconteceu lá, acontece aqui, agora, nesse instante. É só nós sentirmos que nós fomos curados, nós somos perdoados, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Então nós somos criaturas de Deus. Então nós podemos conversar com Ele a qualquer momento. Nós temos não precisamos de... Como é que eu vou explicar? Não precisamos de altos relevos para nós conversarmos com Deus. Ele é nosso Pai, assim como nós estamos em casa, nós chamamos, Pai, olha aqui, Pai, eu quero isso, Pai, eu estou sentindo isso. Nós temos que falar com Deus assim como nós falamos com o nosso Pai terreno. E como nós temos esse ato lindo que o Senhor Jesus fez por nós, foi promessa do Pai, né? Que Ele nos deixou, que Ele permitiu que o seu Filho fizesse esse ato glorioso, universal, para salvar toda a humanidade, ser vindo para cá, se fez homem, se despojou de todas a coroa, de toda a deidade dele, desceu aqui, fez homem de carne, sofreu, ele chorou, ele tinha fome, ele tinha frio, era um humano, mas ele era o nosso Deus, que caminhou sobre a terra, e ele fez isso por nós. Então, Jesus cura para destruir as obras do inimigo e também para dar honra ao Pai que está nos céus. Jesus ouve todas as nossas orações, todos
e nos atende quando é da vontade dele. Tem um testemunho que eu li num livrinho de milagres. A menina, os cultos pentecostal, todo mundo orando, era cura, era pessoas sendo batizadas, falando em línguas. Então, e aquela menina lá era 1 mês, 2 meses, e a menina não saía da cadeira de roda. Todo mundo orava, os pastores oravam, faziam campanha, louvavam, oravam, pediam, e a menina não conseguia sair da cadeira. Daí o dia que eles fizeram assim, mas como, né? Que essa menina não... Todo mundo foi curado de câncer. A mulher lá que foi batizada no Espírito, a outra saiu que tinha câncer no cérebro, foi curada, e a menina não conseguia sair da cadeira, com 11 anos na cadeira de roda. Aí a mãe disse pro pastor, mas o que acontece com ela, que ela não foi curada? Porque nós clamamos a Jesus, nós clamamos a cura do Senhor Jesus. Daí ele disse assim, irmã, eu sou pastor, eu não curo, quem cura é Jesus. Pede para ele dizer mais do que eu já pedi, faz meses que eu estou pedindo para que ele cure a menina, né? E aí a menina disse assim, deixa, mãe, olha só, deixa, mãe, a hora que ele quiser me curar, ele vai me curar. Porque se eu estou aqui, alguma coisa ele quer de mim ainda. Isso foi no culto de sábado à noite. Domingo de manhã, quando a mãe foi tirar ela da cama, ela já não estava mais na cama, ela estava no banheiro tomando banho. Então isso quer dizer que nós temos que esperar em Deus. Claro que a gente tem que esperar em Deus, não é assim. Nossas enfermidades, quando a gente está doente, ter fé. Eu, quando meu esposo esteve lá no hospital, teve um dia lá que eu me desesperei, né? Eu chorei lá porque eu não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Mas quando eu cheguei em casa, eu disse, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu não vou mais chorar, não vou mais me escabelar. Mas se for da tua vontade dele ficar mais um tempo com nós, porque nós temos muito ainda que fazer para ti, por tudo que tu já fez por nós, então seja feita a tua vontade. Se ele ficar lá, eu sei que ele está contigo, porque ele sempre, todos os dias quando ele falava nas orações à noite, ele sempre pedia, a hora que tu me levar eu quero estar em santidade. Então, eu sei que a hora que o Senhor levar, ele vai estar contigo. Pronto, eu deitei, dormi e tá aí. Ele teve 2 AVC, um em cima do outro aqui dentro de casa. Não era para ele nem estar aqui. Mas o Senhor trouxe ele de volta. Porque eu confio, eu descanso. Porque eu não vou assim estar dizendo, Senhor, tu tem que fazer isso, tu tem. Não. Nós temos que pedir em nome de Jesus, esperar nele. A hora que, se ele quiser nos salvar da doença, nos tirar aquela doença que nós temos, ele tira, porque é Jesus que cura. Não é nossa avó, não é nossos desespero, ou é o pastor, ou é a campanha, ou é um bom dízimo, ou é algo assim que a gente faça na igreja. Não. Se Jesus quiser nos curar, ele vai nos curar. O poder curador de Deus é poderoso, só que nós temos que confiar nele e esperar que ele vem e nos cura. Muitas pessoas às vezes morrem, partem para o plano espiritual doentes, mas na hora que vão, o corpo está doente, mas se a alma está sarada, porque eu creio, graças meu bom Deus, eu estou com 67, não tenho doença nenhuma, graças a Deus, não sofro de mal nenhum, mas o meu espírito, eu sei que é de Deus, eu sei que eu me preparo para ele, confio que a hora que eu fechar meus olhos, eu sei que Deus vai me recolher, e eu tenho certeza que o meu corpo,
se ele tiver alguma coisa que não dê, a minha alma, quero dizer, que a minha alma, se não tiver algo que desagrada a Deus, sei que vai ficar aqui, né? Mas nós temos que crer que as nossas pisaduras, as nossas doenças crônicas, as nossas doenças de pele, de mente, de coração, Jesus já deixou na cruz. Nós temos que viver aqui o nosso dia a dia, sempre lembrar que nós somos feitos para Deus, nós somos feitos por Deus, nós somos perfeitos, nós somos livres de toda doença, de toda enfermidade. Então nós temos que sempre estar repleto de energia, de fazer as coisas do nosso dia a dia, para nossa família, para nossos filhos, para o nosso marido, principalmente para Deus, porque o nosso corpo, se fosse assim para a gente se apresentar a Deus, faltando uma perna, porque essa perna vai ofender ao Senhor Jesus, eu vou sem uma perna. Eu quero chegar lá e Ele ter o prazer de me receber do jeito que eu sou. Então, porque eu tenho também certeza que Ele já me perdoou de tudo que eu fiz lá atrás. Sou uma nova criatura. Todos os dias eu oro e peço para que Ele me perdoe todos os dias e espero que um dia eu vá morar com Ele. E eu quero também ver toda a minha família lá em cima, principalmente meus filhos. Quero que um dia eles se rendam ao Senhor e saber que é muito bom servir a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele veio para nos curar, nos deixar livres de todo pecado, de toda maldade, de todas as coisas que fazem nos sentir pequenos, que fazem nos sentir tolos, que fazem nos sentir assim, pessoas sem sentido, sem valor. O Senhor Jesus veio para nos dar valor de vida, de compaixão, de amor, de coisas boas, para a gente poder alinhar a nossa família, trazer à tona o amor que Jesus deixou com o Espírito Santo aqui para nós, porque é Ele que nos ministra todos os dias, é Ele que me leva dia a dia da minha vida. Sou grata por tudo. E sempre pensar que tudo que o Senhor passou naquela cruz, a gente sofre, claro que sofre, porque naquele momento Ele era um ser humano que passou por tudo aquilo. Nos filmes que a gente vê, a gente chora, a gente tem dó, mas eu me alegro, porque se Ele não passasse por tudo aquilo, eu não seria salvo. Amém? Amém. Então, o poder curador de Deus vem de Jesus. O Deus poderoso está lá no céu, mas Ele nos dá a perseverança, a esperança de nós termos o Senhor Jesus conosco, porque nós temos que abrir a boca e dizer: Jesus é o nosso Salvador, porque foi Ele que nos salvou. Deus deu Ele para nós e Jesus pediu nós para Ele. Então, Jesus é o nosso Pai, é o nosso irmão, é o nosso tudo. Sem Jesus não somos nada. Nós temos que estar sempre com a certeza no coração de que tudo que Ele passou, Ele fez, foi por nós. Para nós termos uma vida boa hoje e ser perfeitos em saúde, perfeitos em tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E eu glorifico a Ele todos os dias da minha vida, porque eu era... não dá nem para falar. Mas eu sei que a palavra de Deus mudou a minha vida, principalmente depois desse acontecido que houve aqui uns dias atrás. E eu sei que o poder de Deus é grande. Eu sei que Deus está conosco, Deus está nessa casa. Deus cuida, Ele controla, Ele manda aqui na minha casa, Ele manda na minha vida, na vida dos meus filhos, do meu esposo,
Meus filhos podem andar do jeito que andar, mas o Senhor cuida, o Senhor não deixa acontecer nada com eles. Eles estão errados, o Senhor ama eles. Eu sei que Ele ama todo pecador. Só não admite e não ama o pecado que eles cometem. Mas a hora que a gente se render a Ele e pedir perdão dos pecados, eu sei que o Senhor abraça. O Senhor traz para eles e eles vão ver o que é bom servir ao nosso Deus, porque as coisas que têm acontecido nesses dias atrás, eu tenho certeza que Deus é comigo. E é contigo, e é contigo. Amém. Tá? Deus é poderoso e Deus já nos curou. Nós somos sarados pelas pisaduras, pelas lágrimas dele, porque o sangue dele é poderoso. E ele nos lavou de toda a iniquidade dos nossos antepassados, das nossas vidas. Nós temos vidas agora com Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus.